Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 29, versículo 17. Porventura, dentro e pouco, não converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido em bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre o seu regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam a iniquidade, os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem, os que põem armadilha ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu Abraão: Jacó já não será envergonhado, e nem mais se empalidecerá o rosto. Mas, quando ele e seus filhos virem as obras das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Amém? Gostaria também de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhes aumentastes. Alegram-se eles diante de ti, como se alegra a ceifa, como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cedro do opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Convido os irmãos também para abrirem a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Aleluias.
Aleluias. Capítulo 20, versículo 11. Isaías, capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se lhe abriram livros, e ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos eram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte além e o além entregaram os mortos que nele havia. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite eu quero trazer para os irmãos o peso e a seriedade que é o que fazemos ao sermos declarados servos de Deus. Veja bem que nessa noite o Senhor nos preparou um momento, o qual foram lidos textos e mensagens que concorrem para o que eu iria trazer de mensagem nessa noite para os irmãos. Nós vemos diante do Senhor uma literatura que nos trouxe a brilhante mensagem da reflexão sobre a redenção de Israel, que estava sobre escuridão. E o texto deixa claro que o tirano, aquele que é tirano, ele foi reduzido a nada. E o escarnecedor já não existia, e já se acham eliminados todos os que cogitam a iniquidade. Veja bem que o adversário de nossas almas, ele desafia a vida e a morte, dando empreendimento para ceifar as nossas almas. Ele luta, assim como todos os inimigos de nossas almas, para que nós, no dia de angústia, busquemos o ódio, no dia da discórdia, busquemos o rancor, no dia da adversidade, que nós busquemos a vingança, mas nós, em alta sabedoria limitada, somente aos que são guardados por Deus, nós, cheios do Espírito Santo, somos orientados pela Escritura a não perdermos tempo com a amargura, com o ódio, com a falta de perdão e com a adversidade. Porque mediante a mesa que estamos aqui dispostos para cear com Deus, nós percebemos que esta mesa, ela está posta para o perdão de nossas almas. Então, o tirano, aquele que nos condenaria por através de nos arrastar juntamente com a terça parte, nos levar à rasteira de um laço, nos levar para o caminho do inferno, no qual ele caminha, marchando com o inferno, marchando com as almas dos condenados, querendo nos arrastar nessa direção, mas a obra de Cristo veio em nossas vidas para fazer que o tirano seja reduzido a nada. As portas do inferno não prevalecem contra nós, a igreja de Deus, escolhidos de Deus. Eu quero que nesta noite a igreja, juntamente comigo, coloque o seu coração, a sua alma apresentada a Deus, grato a Deus, porque Ele tem nos salvado, Ele tem nos liberto de nós mesmos, Ele tem nos edificado
santificados na presença do Senhor, tantas pessoas e almas nessa cidade e nossos parentes que poderiam estar na presença de Deus não estão, mas nós estamos aqui. Porque estaremos diante do trono branco, porém o nosso nome está rolado no livro da vida. E as nossas obras, das quais aqueles serão julgados um por um, segundo as suas obras, as nossas obras já foram perdoadas em Cristo Jesus, pela obra de Cristo em nossas vidas. A palavra de Deus, divinamente inspirada, deixa claro que todos envergonharão de um povo que nada lhes valerá, não lhes servirá de ajuda nem proveito, porém de vergonha. Aleluias. Mas veja bem, que interessante que a palavra do Senhor fala. Quando ele e seus filhos verem as obras das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Santificarão o Santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Nós estamos diante de Deus agora, que remiu Abraão, que fez que Jacó não fosse mais envergonhado. Nós estamos diante da mesa do Senhor, agradecendo pela morte de Cristo em nosso lugar, glorificando o nome do Senhor, santificando o Santo de Jacó, o Deus de Israel, que é Jesus Cristo. Estamos glorificando a Deus nessa noite, porque Deus nos fez livres. E o tirano foi reduzido a nada, Satanás foi reduzido a nada. No capítulo 20 do livro Apocalipse, nós vemos que é muito simples, que a palavra de Deus fala que o anjo do Senhor, que tem a chave do abismo, com uma corrente nas mãos, ele aprisionou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás. Leia Apocalipse capítulo 20. Muitos homens criando mensagens mentirosas, distorcendo as escrituras, criando desenhos e filmes, fala que a serpente que conversou com Eva foi um animal. Mas a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no versículo 2, fala: a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás está preso. A igreja ele não toca. O tirano foi reduzido a nada. Quem é Satanás para a noiva de Cristo? Nada. Porque Cristo venceu por nós. Porque Ele nos salvou. Porque Ele nos libertou. O que mais me faz ficar admirado ao poder de Deus sobre as nossas vidas e as coisas que Deus tem feito por nós, presbítero Manel, é a seguinte questão: de que toda vez que o texto bíblico vai falar de salvação, ele trata de palavras no passado. O Deus que nos chamou, o Deus que nos glorificou, o Deus que nos predestinou, o Deus que nos escolheu, palavras sendo ditas no passado. Mas quando ele vai falar do futuro, ele usa o termo para sempre. Aleluia. Estamos salvos para sempre. E o tirano foi reduzido a nada. Porque estamos diante da ceia do Senhor. Porque o corpo de Cristo nos foi servido como pão. O sangue de Cristo derramado nos foi servido como vinho, para que pudéssemos hoje cear com Deus, nesta noite, como símbolo da salvação diante de nós, o pão e o vinho, e nós podemos celebrar, nos alegrar que o tirano foi reduzido a nada. O muito estudo da palavra de Deus nos leva ao esclarecimento. Glorificado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, governado em suas faculdades intelectuais pelo Espírito Santo,
dá-lhe a pena e a tinta, a caneta, e vai escrever, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Estávamos todos com nossas obras anotadas, já prescritas por Deus para o juízo diante do trono branco. Mas Deus, por sua graça maravilhosa e misericórdia, algo que não vem de nós, algo que vem da parte de Deus, porque pela graça somos salvos. Aleluia, Jesus. Aleluias. E isso não vem de nós, é dado por Deus. Aleluias. E o texto de Isaías capítulo 9 vem compondo, levantando, falando que havia uma obscuridade que não continuará. O Deus que nos primeiros tempos tornou desprezível várias coisas, até a terra de Zebulon, ou seja, citando servos de Deus, servos abençoados de Deus, Deus tornou desprezível, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho além do Jordão, na Galileia dos gentios. Ou seja, até aqueles que eram segundo a aliança, em especial a palavra de Deus vai dizer que o povo andava em trevas, viu grande luz. Nós vimos a Cristo, o portador da luz. E os que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentastes diante de ti, porque tu quebraste os jugos dos seus ombros e quebraste o cetro do opressor. Ou seja, ele quebrou o governo do império das trevas contra as nossas almas. Aleluias. E o mais interessante, ele vem a revelar à luz das Escrituras como isso se daria. Que aquele que viria para isto fazer seria homem, nascido de mulher, no qual o texto bíblico diz que um menino nos nasceu. Mas o mais interessante, um filho se nos deu. Leia esse versículo de Isaías capítulo 9, versículo 6 aí agora na sua Bíblia. Porque um menino nos nasceu, mas um filho ele se nos deu. Então, aquilo que ele profeticamente chamou de filho, na verdade ele se nos deu dentro desse filho. Jesus é o próprio Deus que se nos deu na forma de filho. O texto é claro, e o governo está sobre os seus ombros, porque o reino de Cristo já é, o governo de Cristo já é agora. Cristo reina já agora. Jesus expulsando demônios, ele disse: por que faço isto? Porque já é chegado o reino de Deus. Jesus já reina, e aí a palavra ergue Jesus e o seu governo, nomeando ele de maravilhoso, porque ele é o Deus todo-poderoso, maravilhoso. Conselheiro, por quê? Porque todo reino tinha os seus conselheiros, os sábios que aconselhavam ao rei. Mas Jesus é um rei em que ele próprio é o próprio conselheiro. Jesus não toma conselho, Deus não toma conselho, ele mesmo toma as suas próprias decisões, porque Jesus é Deus forte. Ele é o Criador da eternidade, ele é o Pai da eternidade e aquele que nos trouxe a paz. Uma coisa interessante que acontece em diversos reinos, até mesmo pelos reis abençoados, servos de Deus na Bíblia. No livro de Juízes nós vemos um rei que faz o bem aos olhos de Deus.
Mas daí a pouco os versículos falam, e o outro rei, e fez o que era mal aos olhos de Deus. Fica como um pêndulo, os reis que vão se sucedendo, os líderes que vão sucedendo, e fez o que era bom aos olhos de Deus, e fez o que era mal aos olhos de Deus, e fez o que era bom aos olhos de Deus, e fez o que era mal aos olhos de Deus. E os governadores e líderes que foram sucedendo, alguns, quando trazia paz, eram injustos. Quando trazia justiça, não tinha paz. Mas no reino do Senhor Jesus, a paz, assim também há justiça. Porque só Jesus consegue reinar com paz e justiça equilibradamente diante de Deus. E a palavra de Deus diz que para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Aleluias. Sobre o reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Aleluia. E o mais interessante, depois de falar de Jesus Cristo, a palavra de Deus encerra o versículo dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus. Deus guerreia, Deus está de prontidão, Deus está lutando pela sua alma, porque o zelo dele fará isto por você. Amém. Você pode compreender a profundidade que existe nas sagradas profecias da Bíblia em relação à nossa salvação, o poder que Deus tem sobre a nossa vida, o controle que Deus tem sobre a nossa vida. A nossa responsabilidade é lutar contra o pecado por gratidão, mas é Deus quem nos tem guardado salvos, é Deus quem nos tem preparado a mesa, é Deus quem morreu por nós, sofreu tudo aquilo por nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia em 1 Coríntios, para que nós venhamos a ministrar a ceia nessa noite juntamente com os irmãos. E glorificado e exaltado seja o nome do Senhor sobre as nossas vidas, por tudo o que Ele nos tem feito. Aleluias! Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a palavra de Deus, depois de termos sido preparados por Deus, guardado por Deus, e o nosso nome escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, Deus tem nos guardado. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos filhos co-herdeiros com Cristo, aleluias, antes da fundação do mundo. Aleluia. E agora, por fato de tudo isso que Deus fez para Ele, Deus não salvou você para você, Deus salvou você para Ele, para que Ele fosse glorificado por você ser salvo. A nossa vida é salva não para nos engrandecermos a nós e nos sentirmos especiais, mas porque é por Ele, para Ele são todas as suas coisas. Preste bem atenção, a sua vida, irmão Cláudio, é para a glória de Deus. Irmã Silvia, a sua vida é para a glória de Deus, a sua família é para a glória de Deus. Irmão Manel, a sua vida é para a glória de Deus. Pastor Laurinda, a sua salvação é para a glória de Deus. Irmã Márcia, a guarda de Deus sobre a sua vida é para a glória de Deus. E porque Deus tem glorificado a si mesmo através de nossas vidas. E Ele diz, olha o que a palavra de Deus nos convida à ceia: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice, a nova aliança no meu sangue. A aliança que foi feita no sangue de Jesus Cristo. Feito isso, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come do pão
e bebe o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E agora o mais importante: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o seu próprio juízo. Eis a razão porque muitos entre vós estáis doentes e muitos fracos, e não poucos são os que dormem ou morrem, melhor entendendo. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando reunidos para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não reunir-se para juízo. Quanto às demais coisas, Paulo fala que vai ordenar depois. Irmãos, vamos participar da ceia. Eu convido a igreja para ficar de pé, e fica a reflexão para a igreja nessa noite. É muitos anos que Deus preparou para que pudéssemos participar do que estamos participando agora. Não é uma coisa simplória. Não venha para a ceia, para o dia da ceia do Senhor na igreja, com uma reflexão, como uma coisa comum que você está fazendo. É o seu encontro com Cristo, pelo que Ele fez para a glória dEle mesmo. E vamos cear em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Coisa maravilhosa é podermos participar da mesa do Senhor. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluias, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. É tão bom participarmos das coisas do Senhor. Irmãos, para finalizarmos, aleluias, eu gostaria de deixar somente uma meditação final, aleluias, sobre o sacrifício de Cristo. Em Hebreus, aleluias, capítulo 9, para concluirmos esta ceia de participação da mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 23, diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem como tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para oferecer para si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote de cada ano, entrava no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma única vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez, para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Pode assentar, irmãos? Então, igreja, é interessante nós concluirmos a mensagem nessa noite com essa reflexão, que o sistema sacrificial do Antigo Testamento levava o sacerdote a repetidos sacrifícios, e antes de sacrificar ele tinha que apresentar um sacrifício para perdão do seu próprio pecado. O sacerdote na terra entrava em lugar feito por mãos humanas, mas Jesus Cristo entrou no céu para comparecer por nós diante de Deus, para oferecer a si mesmo, aleluia. Então, veja bem que ele se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Estamos perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo.
Amém? E assim eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus com essa ministração. Estou muito feliz com a igreja, com a participação dos irmãos, com a colaboração e ajuda dos muitos amigos. Mais cedo estivemos aqui, eu e o Cláudio, participando em comunhão, num diálogo alegre das coisas de Deus, e mais cedo também tivemos a nossa escola dominical, e eu agradeço a todos que têm feito parte desta pequena comunidade que serve a um Deus grande. Jesus Cristo é maravilhoso e tudo isso é para a glória de Deus somente. Cada um que aqui ajuda em cada coisa que se faz para Deus é para a glória de Deus que nós estamos servindo em humildade. Amém?